Quem nunca ouviu a frase, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Maomé ordenou assim que o monte, que aquela montanha de Safa viesse até ele. Como o monte, ou seja, a montanha não se deslocou, o profeta foi ele mesmo até a montanha. Eu me chamo Sinésia Cristina, sou professora. E se vocês estão gostando, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhem, tá bom? E hoje nós trouxemos para vocês a história de Muhammad, mais conhecida por todos nós como Maomé. Muhammad nasceu em Meca, na atual Arábia Saudita, no ano de 570. O seu pai, Abd Allah, que faleceu antes do seu nascimento. Sua mãe chamava-se Amina, que também faleceu quando ele tinha apenas 6 anos, passando ele a ser criado por seu avô paterno, Abd Muttalib, que também faleceu 2 anos depois, quando ele estava com apenas 8 anos. Com o falecimento do seu avô, ele passou a viver com seu tio Abu Talib, recebendo uma boa educação, e o mesmo também ensinou o ofício. Segundo os muçulmanos, ele havia nascido no mês de Rabib, o 3º mês do calendário islâmico. Acredita-se que tenha sido no mês de abril o seu nascimento e pertencia a clã dos Omomitais, vou deixar o nomezinho aqui, que faziam parte, né, dessa clã também vou deixar o nomezinho aqui. Muhammad era um excelente comerciante e tinha uma reputação de ser um dos homens mais honestos, sendo a sua reputação tão grande, tão reconhecida, que chegou a receber alcunha, que era uma homenagem ao Camir, digno de confiança. E essa homenagem que ele transmitia a todos, né, aquela dignidade, honestidade de caráter. E foi por meio dessa imagem que ele atraiu o interesse de Khadija, uma viúva que tinha um próspero negócio. E lá foi ele trabalhar com ela. 5 anos depois, casou-se, sendo ela 15 anos mais velha que ele. Eles tiveram 6 filhos. 2 homens únicos morreram na infância e as outras na adolescência, como também na juventude. E foi nesse mesmo período que ele iniciou suas primeiras manifestações religiosas. Abrindo parênteses, conta a história que antes do surgimento do seu afirmamento enquanto religião em Meca e também em outras religiões da Arábia Saudita, havia uma convergência de credos, tantos pagões politeístas, que são aqueles que creem na existência de vários deuses, como também o judaico e o cristão. Aos 40 anos, ele começou a sentir-se angustiado com as desigualdades sociais e procurou a força nas orações, como também nas meditações. E foi em um desses momentos de meditação, em uma caverna localizada no Monte Jabal al-Duar, né, próximo a Meca, que ele teve a sua primeira experiência com o aparecimento, que para ele era do arcanjo Gabriel. E segundo os historiadores, ele recebeu a sua visita essa sendo enviado por Deus com a mensagem. Maomé ficou tão aterrorizado, sentiu tanto medo, né? Podemos dizer amedrontado, né? E nesse momento confuso da sua vida, ele contou com a ajuda da sua esposa para entender melhor o que havia acontecido. Seu medo foi tão grande que ele passou aproximadamente 2 anos tendo uma vida normal. Para os estudiosos, essas informações de Maomé, recebidas do arcanjo Miguel, foram depois reunidas em um livro considerado para os muçulmanos como o Corão. 613, Muhammad deu início às pregações das mensagens de Alá, disseminando assim as revelações e chamando a atenção para a existência de um único Deus, sabendo ele que vivia em uma sociedade politeísta.
Sua esposa e pessoas próximas converteram-se também. Maomé encontrou resistência durante as suas pregações, passando a pregar contra a fé pagã e os falsos deuses que naquela época eram adorados. Só que suas pregações incomodaram os grandes comerciantes da cidade, devido às peregrinações religiosas que existiam na época, que era um negócio bastante lucrativo. E aos poucos ele conseguiu formar um grupo de seguidores. Em 619, ele sofreu muito com a morte da sua esposa Khadija e do seu tio Abu. E também foi expulso da clã de Hashim. Sem a proteção das pessoas, ele podia ser facilmente assassinado. E foi preciso sair de Meca, sendo acolhido pela Medina. E os seus habitantes aceitaram em recebê-lo. Ainda em 619, ele soube da existência de um plano para assassiná-lo, indo para Medina, né? E lá ele se tornou um grande líder da primeira comunidade muçulmana. E as batalhas em Meca e Medina duraram anos, resultando vitórias de Maomé e dos seus seguidores. 620. Ainda na Medina, Maomé instruiu seus seguidores sobre a necessidade da oração ritual, depois da aparição do arcanjo Miguel, além de ser transportado para o céu, que segundo a história, ele havia encontrado profeta como Moisés e Jesus. 627. A Batalha da Trincheira aconteceu com a união das forças de Meca e outras tribos árabes, e com os judeus expulsos da Medina para lutar contra Maomé. Maomé formou um exército de 10.000 soldados contra 3.000 soldados que protegiam a Medina. E as forças que cercaram a Medina foram derrotadas. E Maomé vingou-se dos judeus que haviam se revoltado contra eles. E os judeus que se converteram ao islamismo poupados, os demais executados. Mulheres e crianças vendidas à escravidão, que na época era muito comum. 629. Maomé assinou um acordo de paz com Meca. Acordo esse que foi rompido com o apoio de ataque na Medina. 630. Muhammad formou um exército de milhares de soldados e partiu em direção a Meca. Meca não mostrou resistência. Depois dessa entrada triunfal, todos os ídolos foram destruídos e foi consolidada a cidade como sendo cidade adeptos ao islamismo. Depois disso, ele expandiu seu poder para outras regiões da Península Ibérica. E no auge, hoje diríamos, do sucesso, naquele período de atuação, ele contraiu uma doença que o levou à morte em 8 de junho de 632. E com sua partida, o poder foi transferido para Abu Bakr, o seu braço direito, um grande amigo, tornando-se assim o primeiro califa. E para encerrarmos o vídeo de hoje, não poderíamos deixar de trazer o livro escrito por Maomé, Alcorão, que foram revelações trazidas pelo arcanjo Miguel, segundo os historiadores. E Maomé memorizou tudo aquilo que naquela época, como nós sabemos, não existia o papel nem o livro, não é? Aquele livro que a gente possa ler, possa guardar, possamos manuseá-lo. Era apenas memorização. Eles ouviam e memorizavam. E algumas vezes ele escrevia em folhas de palma, fragmentos de osso ou até mesmo em pele de animais. Segundo eles, esse livro foi escrito entre os anos de 610 a 632, no ano da sua morte. Segundo os historiadores, depois desse livro foi realmente impresso com o surgimento do papel. É isso aí, meus amigos, né? Se gostaram desse vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhem, porque são informações e as informações nós precisamos compartilhar. Conhecimento é tudo. Se gostaram, como eu já falei,
Deixa o like, e a palavra de hoje não poderia ser outra, né? Maomé, o enviado de Deus, tá bom? Um grande abraço e gratidão sempre.